E se um objeto de outro sistema estelar não estivesse apenas passando pelo nosso sistema solar, mas nos observando? E se a trajetória que calculamos estivesse errada, não por falha nos nossos modelos, mas porque algo decidiu mudar de curso? Em 15 de novembro de 2024, o James Webb detectou algo que fez a NASA ativar, pela primeira vez na história, o protocolo de defesa planetária para um visitante interestelar. O objeto 3I Atlas não está onde deveria estar. E quanto mais olhamos, mais claro fica. Ele não está seguindo as leis da física, ele está seguindo outra coisa. 3I Atlas foi descoberto em 28 de agosto de 2024 pelo sistema de telescópios Atlas, no Havaí. O terceiro objeto interestelar confirmado da história. Vinha de fora, muito além da nuvem de Oort, a 0,8 anos-luz de distância, viajando a 87 km por segundo em relação ao Sol. Rápido demais para ter se formado aqui. Sua órbita hiperbólica era clara, um visitante de passagem. Entraria, contornaria o Sol e sairia para sempre. Simples, previsível, calculável. O James Webb Space Telescope começou a rastreá-lo em outubro, junto com o Very Large Telescope no Chile e o Gemini South. A trajetória estava mapeada com precisão de 0,001%. Sabíamos exatamente onde ele estaria a cada segundo pelos próximos 18 meses. Se este vídeo já está te deixando inquieto e você quer que eu continue destapando descobertas que estão sendo sussurradas só entre cientistas, esmaga o like agora mesmo e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre visitantes interestelares. Até que em 12 de novembro, ele simplesmente desapareceu das coordenadas previstas. Quando um objeto está a 2,4 unidades astronômicas do Sol, quase na órbita de Marte, e viajando a 87 km/h, não há margem para erro. As leis de Kepler são absolutas. A gravidade do Sol dita a curva. Não há exceções. Mas em 12 de novembro, quando o Gemini South apontou para as coordenadas calculadas de 3I Atlas, o objeto não estava lá. Estava a 340 mil quilômetros deslocado. Para dar contexto, isso é quase a distância da Terra à Lua, em apenas 72 horas. A primeira reação foi óbvia: erro de cálculo. Mas 3 observatórios independentes confirmaram. As medições de outubro estavam corretas. As previsões estavam corretas. O objeto que estava errado, ou melhor, tinha mudado. Para um objeto de 1,2 km de diâmetro, do tamanho de 15 campos de futebol, se deslocar 340 mil quilômetros fora da trajetória gravitacional pura, seria necessária uma força equivalente a 2,7 newtons. Nenhum jato de gás de sublimação natural poderia gerar isso. Seria como um grão de areia mudar a órbita da Lua. E então viram a velocidade. A velocidade tinha aumentado de 87 km/s para 91,3 km/s. 4 km por segundo a mais. Isso não acontece. Objetos que se aproximam do Sol aceleram por gravidade, sim, mas de forma previsível, calculável. Essa aceleração era adicional, como se algo estivesse empurrando por trás. O espectrômetro do James Webb foi acionado em modo prioritário. Se houvesse sublimação de gás, CO2, metano, água, gerando propulsão natural como em cometas, o espectro mostraria. Mas quando os dados chegaram, espera. Porque o que eu vou te contar agora está em relatórios classificados como anomalia não resolvida pela NASA. Não havia gás nenhum, zero emissão de sublimação, nenhuma coma, nenhum rastro de partículas. O objeto estava acelerando no vácuo puro do espaço, sem nada sendo expelido, sem reação newtoniana visível. Como se a propulsão fosse interna. Lembra quando perguntei se ele estava nós observando? Porque essa mudança de curso não foi aleatória. Ela aconteceu exatamente quando 3 telescópios diferentes começaram a rastreá-lo simultaneamente, como se soubesse. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando Oumuamua, o primeiro visitante interestelar em 2017, acelerou de forma inexplicada, a hipótese foi outgassing, sublimação de hidrogênio que não conseguimos detectar. Controverso, mas possível. 3I Atlas não tem essa desculpa.
O James Webb é sensível o suficiente para detectar uma vela acesa na Lua. Se houvesse qualquer tipo de gás sendo liberado, mesmo hidrogênio puro, invisível no óptico, o infravermelho mostraria. O espectro estava limpo. Silêncio absoluto. Mas havia algo mais perturbador. A direção da aceleração. Não estava alinhada com a pressão de radiação solar. Não estava alinhada com o vetor gravitacional de Júpiter ou Saturno. Estava em um ângulo de 23,7 graus em relação ao plano da eclíptica. Como se estivesse corrigindo, ajustando, navegando. E em 18 de novembro, quando voltaram a observá-lo, a segunda correção aconteceu 6 dias depois. Desta vez, o deslocamento foi menor, 89 mil quilômetros, mas na direção oposta. Como se estivesse fazendo ajustes finos, testando. Objetos inertes não fazem isso. Asteroides seguem órbitas balísticas perfeitas. Cometas sublimam de forma caótica, mas previsível. 3I Atlas estava fazendo manobras. E aqui está o detalhe que deixou todo mundo de boca aberta. Quando compararam os dados de albedo, o quanto de luz ele reflete, entre outubro e novembro, tinha mudado, de 0,04 para 0,11, quase 3 vezes mais reflexivo, como se a superfície tivesse se reorganizado, exposto um material diferente, ou ligado a algo. A forma também era estranha. Não esférica, como asteroides típicos, não irregular como cometas. As imagens do Hubble mostravam uma geometria alongada, razão axial de 6,1, parecida com Oumuamua, como um charuto ou um cilindro. E havia outro padrão. Nos momentos exatos das correções de curso, o brilho aumentava. Só por 11 a 14 segundos. Como um pulso. Como se algo estivesse sendo ativado. E justo quando a comunidade científica começava a digerir isso, o objeto fez uma terceira correção. Desta vez, mais agressiva. 520 mil quilômetros em 48 horas. E a nova trajetória? Não estava mais saindo do sistema solar em uma hipérbole limpa. Estava curvando em direção ao plano da eclíptica, em direção à Terra. A chegada estimada? Março de 2025. E ninguém sabe o que acontece quando ele chegar a 0,7 UA de nós, mais perto que Vênus. Em 25 de novembro, a International Asteroid Warning Network, uma coalizão de defesa planetária da ONU que nunca tinha sido ativada para um objeto interestelar, emitiu um alerta nível 2. Não é pânico, mas é preparação. Porque a trajetória agora projetada coloca 3I Atlas a 0,72 unidades astronômicas da Terra em 14 de março de 2025. Isso é 108 milhões de quilômetros. Parece longe. Mas em termos astronômicos, é um encontro próximo. Muito próximo. E as correções de curso continuam, a cada 4 a 6 dias. Sempre precedidas por aqueles pulsos de brilho. 11 segundos, 14 segundos, 12 segundos. Irregulares, mas dentro de uma faixa específica. Um astrofísico da ESA, que pediu para não ser identificado publicamente, rodou os números em um simulador de trajetórias balísticas. Comparou 10 mil cenários de objetos naturais com efeitos gravitacionais, pressão de radiação e outgassing. Nenhum reproduziu o padrão de 3I Atlas, mas quando incluiu correções de curso propulsivas, como se algo estivesse deliberadamente ajustando a órbita, o modelo encaixou com 94% de precisão. E se 3I Atlas não for o primeiro? E se Oumuamua foi também? Pensa nisso por um momento. Oumuamua acelerou de forma inexplicada. Tinha formato alongado incomum, não mostrou emissões de gás, e desapareceu antes que pudéssemos estudá-lo direito. Todo mundo disse, provavelmente só hidrogênio invisível. Mas e se não fosse? E se fosse exatamente a mesma coisa? Um objeto testando, observando, mapeando? E se Oumuamua foi a sonda de reconhecimento e 3I Atlas é a segunda visita, a verificação? Os dados se encaixam. Ambos vieram da direção da constelação de Lira. Ambos tinham razões axiais de 6,1. Ambos aceleraram sem causa natural visível. E agora um deles está voltando. Não passando, voltando. A diferença é que desta vez estamos olhando, com os instrumentos certos, no momento certo. E ele sabe disso.